Fala pessoal, estamos aqui numa empreitada nova, eu, Leonardo Brits. E eu, João Vitor de Paula. A gente está começando um projeto que é experimental, de algo que a gente gosta muito. Podcast é basicamente um lugar onde a gente busca muita informação relevante para nosso dia a dia de empreendedor, e a gente tem algumas vivências que são poucas, porque não somos nenhum expert em empreendedorismo, mas a gente acha que existe muitos empreendedores que estão na mesma vibe que a gente, que precisam de informação, que estão buscando alguma coisa e às vezes não tem aonde se apoiar, no mínimo que seja, às vezes numa coisa besta, tipo, em vez de eu usar uma palavra tal, eu tô usando, tem que usar tal, e isso vai ajudar ele no dia a dia, e ele não sabe, não tem quem se apoiar, porque geralmente os podcasts de empreendedorismo buscam uma vertente, tipo, mais avançada, mais com técnica, talvez. Termos bem difíceis em inglês. Pra quem tá começando, é importante saber, mas de forma mais abrasileirada, vamos dizer porque assim. A gente começou escutando esses caras, muita coisa a gente não sabia, não fazia nem ideia do que era. A gente quer conversar mais didaticamente, mais humanizado, vamos falar assim. Exato. Chegando até a pessoa com uma forma mais fácil. Exato. E aí o que a gente pensou? Vamos fazer um podcast nosso, baseado no que a gente gosta, porque empreender é uma coisa que a gente gosta, podcast é uma coisa que a gente gosta, então a gente inventou o Meta 3%. Meta 3% por quê? Vou explicar de onde veio essa ideia da minha cabeça. Eu vi um documentário, não, uma série na Netflix, o nome era chamava 3%. 3% ela é uma série que fala sobre um mundo pós-apocalíptico, que a cada 100 pessoas, 3 passavam para o mundo onde estava tudo bem. E basicamente essa série ela faz uma apologia dentro do mundo do empreendedorismo, onde apenas 3% de todo mundo que começa a empreender consegue dar certo, porque como diz a série, 3% são as pessoas diferentes, que se destacam, que têm algo a mais, que buscam algo a mais, são pessoas que são fora da caixa, vamos dizer assim. E aí com essa ideia a gente entendeu que também no mundo do empreendedorismo 3% é o que consegue dar certo, é o que realmente se motiva depois de tudo que passou a continuar, a melhorar, a buscar novas coisas, a ter a cabeça aberta e a resiliência de tentar algo novo. Então, Meta 3% basicamente resume o que é empreender e qual a jornada, né? É onde a gente quer chegar, é onde todo mundo busca, normalmente quem está empreendendo, mas também é uma parte das coisas que a gente quer conversar aqui, que não necessariamente o cara quer empreender, ele quer estar dentro dos 3%, ele pode estar em outra, parar em alguma hora ou chegar num topo para ele, tá ótimo, é aquilo que ele precisa. É que pra gente a meta é os 3%, mas como a gente está de baixo, a gente começou também praticamente sem nada, sem estrutura, com pouca educação, até pelo que o Léo falou, com o pouco que a gente sabia de pessoas de alto nível, muito nichado, muito robotizada a conversa, e agora a gente vai ser um negócio bem mais tranquilo, bem mais fluido, para todo mundo estar ciente do que a gente está falando, e a gente trocar experiência. E a nossa ideia, a princípio, para você poder conhecer um pouco mais de mim e do João, é fazer os 2 primeiros episódios falando sobre a nossa empreitada. Então eu tinha conversado com ele antes, numa discussão acalorada e bem dura. Não foi a primeira. A gente briga muito e a discórdia prevalece quase sempre. Mas uma coisa a gente fala da mesma língua, que é, cara, a vontade de empreender, a vontade de ser mais ou diferente. Isso, e aí eu conversei com ele e falei, cara, vou fazer umas perguntas, você não vai ter noção do que eu tô perguntando, e você monta umas perguntas pra mim e a gente vai conversando. E a partir daí a gente começa a treta. Uhum. E qual que foi a vibe? Eu montei algumas perguntas e o primeiro episódio eu vou fazer com ele pra ele
porque ele já não, eu também não tenho, mas eu já dou mais as caras dentro das minhas mídias, ele já não, ele já é mais fechado. Então vamos começar pra gente já aquecendo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero é que você se apresente e fale um pouco da sua jornada desde o jovem aprendiz. Você quer puxar lá do... E rápido, porque já foi 5 minutos. Tá, então vamos lá. Eu tenho até um pouco antes, eu comecei jogando bola com 12 anos. Ali pra mim já começa um pouco de, não empreender, mas era um pensamento futuro de que um dia eu poderia trabalhar e viver daquilo. Então começa dos 12 anos, lógico, sem cabeça nenhuma, nem tinha pretensão de... Talvez nem ser um dos melhores do mundo, não era isso, mas eu só queria jogar, até porque eu gostava muito e era moleque. Passa-se muitos anos e depois eu enxergo que isso não era pra mim, não era o que eu tava querendo. E eu vou trabalhar, porque meu pai falou, tá bom, você não vai jogar bola, então vamos trabalhar. Porque estudar também era um negócio complicado. E passou-se alguns anos lá de Jovem Aprendiz, eu aprendi muito. Jovem Aprendiz é legal, talvez pra um menino que não sabe, não tem instrução, não sabe o que é uma empresa, é a primeira partida. Talvez eu acho, não que todo mundo, porque não tem como você considerar tudo para todo mundo, mas é a primeira partida, é extremamente importante. É bem legal. É bem legal, você aprende, você começa a entrar no mundo de empresa e saber como que as coisas funcionam. Saber o que é uma nota fiscal, que muita gente não faz ideia do que é, e que é uma das partes mais importantes, que é aquilo que documenta o que você faz dentro da empresa. Sim. Então começa lá. Eu comecei aprendendo bastante, cresci como jovem aprendiz, passa de jovem aprendiz, isso é dentro de uma cervejaria, tá? Passa-se alguns anos lá e eu sou efetivado, viro peão de fábrica. Sim. Na verdade, auxiliar, se eu não me engano, era o cargo na época, e eu vou pro chão de fábrica, carrego pallet, monto pallet, virou uma loucura, vivo daquilo 1 ano e pouco, 1 ano e meio, rodo dentro da fábrica como armazém, almoxarifado, eu era da área de logística, aí cresço lá um pouco, pessoalmente, digo profissional também, mas pessoal também, e aí eu vou para uma área corporativa, onde eu me desenvolvo muito mais, só que aí muda totalmente. Era uma dinâmica mais pessoal, que você tinha que lidar com mais gente, e um negócio mais braçal, e depois você tem que trabalhar com a cabeça e esquece força, esquece tudo, pensamento o tempo todo. E que é uma área que eu aprendi muito. Na verdade, eu sou muito analítico para as coisas hoje por causa dessa época, porque eu não cheguei a ser analista nessa cervejaria na época, mas eu tinha já cargo como analista, então eu trabalhei muito tempo fazendo um trabalho de analista, e isso me ajuda hoje para muita coisa, tipo, sou muito analítico, olho muito número e vejo se mexer aqui, mexer ali, o que acontece, e passo um tempo, fico lá, eu até brinco, eu era assistente, eram acho que 6 fábricas do grupo, eu tomava conta da parte de transporte de 3 fábricas, sendo que eu era assistente e os outros que eram analistas cuidavam de outras plantas, talvez plantas um pouco maiores, mas a minha, por ser 3, era um volume absurdo, e eu, por ser um assistente, para muita coisa para um assistente. Então passa um tempo, meu pai vai mudar a vida dele, empreender também para uma outra área, e acabo passando um tempo, eles me mandam embora, eu acabo indo trabalhar com meu pai, e aí começa a deslanchar. Viro analista de vez, fico um bom tempo trabalhando de analista, fico sofrendo bastante, porque eu não conhecia nada, e com isso aprendi mais ainda, porque não tinha estrutura, fui para uma empresa sem estrutura, e aí é complicado, porque... Nossa, me ferrei bastante. Depois viro coordenador e aí vai instruindo. Assim, então, do começo até hoje, sempre teve alguma coisa ligada ao empreendedorismo. A minha cabeça sempre estava ligada em tipo, tá bom, eu tô nesse cargo, mas eu mirava o cargo lá de cima e eu queria aprender o que tinha que fazer para estar no de cima. Então, mesmo quando eu já aprendi, queria ser efetivado. Quando eu estava efetivado, eu queria ser analista. Quando eu estava analista, eu queria ser coordenador. E quando eu estava coordenador, eu queria ser gerente e já deslumbrava um dia via ser um diretor de alguma indústria, alguma coisa. Até a hora que na verdade, eu já tinha alguns pensamentos de empreender, em fazer coisas fora. Eu via muita coisa, já consumia muito conteúdo, igual a gente falou, de podcast, ler,
ver filmes, documentários sobre empreendedores, isso sempre me motivou a achar aquilo muito da hora, porque o cara às vezes vinha do nada, ou não, o cara já tinha vamos falar, uma liberdade financeira e ele também empreendia. Então eu sentia que, tipo assim, não importava o valor, importava o que o cara que estava a fim de fazer. Lógico que quem tem uma condição melhor tem algumas vantagens a mais, mas também enxerga algumas vantagens de quem vem de baixo, que é a garra, porque às vezes o cara que tá em cima ele fica mais acomodado. Sim. E me fala uma coisa, quando foi o momento que virou a chave de você largar o trabalho e o seu trampo ali na cervejaria e começar a empreender? Tipo, falar assim, velho, agora, eu não sei se eu tenho, assim, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei se eu tenho condições, mas eu vou fazer porque agora eu sinto que é o momento. O que foi o start para tudo isso? Cara, é como eu falei, eu já vinha pensando, eu flertava com isso várias vezes de fazer. Mas no fim, eu também, como eu falei, tava na indústria do meu pai, acabava... não, e arrumava alguma coisa e eu acabava ficando. No fim, eu também achava que aquilo era interessante e acabava ficando. Só que chegou uma hora que eu cheguei muito próximo de virar um gerente e eu olhei aquilo e eu achei muito travado. Pra mim, não era o que eu tava buscando, não era aquilo que eu queria. Talvez eu até ficaria, mas eu teria que enxergar um caminho um pouco mais visível e era quase invisível. Então eu desisti e falei, não é isso. E fui sair exatamente tipo, eu vou sair, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu só quero montar o negócio. Eu vou montar alguma coisa. Tanto que eu saio, venho... Eu tava em Petrópolis, saio de Petrópolis, venho pra cá, sem fazer ideia do que eu vou fazer. Eu fico lá mais um mês, depois que eu aviso que eu vou sair, tudo certinho mesmo. Trabalhando com meu pai, ainda fico mais um mês para não ter dor de cabeça. E saio e venho pra cá sem saber o que eu vou fazer. Quando eu chego aqui que eu tomo uma decisão exatamente de qual empresa. Por que essa decisão? Da onde veio? O que aconteceu? Cara, essa decisão vem mais de o que eu queria pra minha vida. Sim, tipo... porque assim, quem não conhece o João Vitor, ele hoje tem 2 empresas. Isso. Mas sei lá, um mês atrás ele tinha uma, que era a Dep Sport, que nada mais é do que uma loja de materiais esportivos online. Mas por que o material esportivo e da onde surgiu essa motivação de trabalhar com isso? Como eu falei, eu não sabia o que eu fazia. Minha mãe, ela era uma pessoa sedentária até, eu não lembro agora o ano certo, mas eu chuto que hoje ela tem 50, ela devia ter uns 40 anos. Até os 40 ela é uma pessoa sedentária, até uma meio gordinha. Desculpa, mãe. E aí ela começa a querer melhorar a vida dela, ser mais saudável, e ela começa a andar, caminhar, andar de bicicleta até o ponto que ela chega a fazer maratona e ela faz até hoje. Quando eu chego em casa, minha mãe ainda tá nesse pique de esporte. Eu, como lá atrás vivi de esporte também, gosto até hoje, pratico até hoje. Isso foi uma coisa que me motivou legal. Que fez com que eu tivesse a vontade de abrir alguma coisa relacionada a esportes. É uma coisa que eu sempre usei. Até os produtos que a gente vende mesmo, eu consumo. É um material que eu uso diariamente. Até vocês podem ver aqui, eu sou bem despojado, então não ligo muito pra tá fininho. Meu amigo gosta. E ele até arruma minhas roupas, tá? Mas, no fim, o ir pro esporte foi por causa disso. Foi meio que uma determinação na minha cabeça de que, a gente vive disso já. Eu entrar nesse meio vai ser mais fácil. Tá. E quem foi, tipo, a pessoa-chave pra te incentivar tudo isso começar? Tipo, que falou assim, vamos lá então. Você quer, então bora. Putz. Ou teve essa pessoa? Então. Teve, tipo, assim, por exemplo, tua mãe virou pra você e falou, João... Não, a minha mãe, quando eu tomo a decisão de falar que eu vou sair, minha mãe é a pessoa que banca junto comigo, fala, é o que te faz bem? É a sua decisão? Tá bom, então toma ela e segue. Certo. Minha mãe não me empurra para eu montar a empresa. Ela me apoia na minha decisão, não importasse qual fosse. Assim, ela tentou me instruir, falou, você sabe bem o que você está fazendo, é isso que você quer? Então vai e faça. Ela é a pessoa que me ajuda e me dá esse apoio. Mas na decisão de abrir um negócio mesmo,
veio só de mim mesmo. Tanto que eu até a convenço mais pra frente, tanto que ela vira minha sócia. Sim, Mas, isso é muito legal, porque, por exemplo, para famílias tradicionais, o empreender é viver da incerteza, tá ligado? Então, se você começa a empreender, você tá entrando numa jornada que você não sabe se vai dar certo. Exatamente. Só que a maioria dos pais com a cabeça mais quadrada, eles fazem o quê? Ó, não faz isso, pô, vai trabalhar numa empresa, ter um salário garantido, pô, lá você recolhe o INSS e se aposenta pelo INSS. É a certeza que dá para que você constitua uma família e tudo mais. Então, assim, um legal para você que tem a vontade de empreender, cara, dá pra você também ter isso no empreendedorismo. É mais difícil por conta que tudo depende mais de você. Mas, por exemplo, não dependa de uma pessoa falando pra você, cara, vai, não faz, ou não faz. Cara, o que você gosta? O que você gosta? Para, eu gosto de vender microfone. Legal, então vai lá vender microfone, tenta, arrisca. Porque senão você vai viver com aquilo na cabeça pra sempre. Exatamente. Foi uma parada que a gente falou na sua casa. Cara, eu vou matelar isso na minha cabeça pro resto da vida, falando, pô, eu não tentei. Isso é foda, né? Era o papo da gente estar aqui hoje. Tipo, foi uma coisa que a gente falou uma vez na minha casa, vamos fazer um podcast? Tipo, não, você me ligou, ele mandou mensagem, falou, tô com uma ideia aqui, vem aqui. Cheguei lá, falei, ele deve estar querendo fazer uma viagem, uma parada assim. Ele virou pra mim e falou assim, rapidão, vamos fazer um podcast. Falei, porra, João, podcast? Até achei meio... Falei, cara, eu não tenho tempo, é meio difícil, não sei como faz. Do nada a gente tá aqui. Mas, tipo, outra pergunta que eu queria fazer pra você, que essa é... Então, mas só, rápido, resumindo. Quem me apoia mesmo, então, pra me ajudar na minha decisão de sair de uma estrutura, de eu ter Unimed, eu ter uns puta de um salário bom, comparado com um monte de gente, pra eu ter toda a estrutura que eu tinha... Pra ir pro negócio incerto foi minha mãe. Então, assim, meu apoio foi ela. E o que eu ia falar, aproveitando todo esse gancho, essa daqui foi a que a gente tretou muito. Putz. Qualquer um pode empreender. Mas é bom, que eu pensei pra eu parar. Eu falei muita merda aquele dia, dá pra melhorar hoje. Então, qualquer um pode empreender? Qualquer um pode empreender. Isso é uma certeza que eu tenho. Todos podem. Todos vão ou vão dar certo ou querem isso? Não, lógico que não. E tanto que eu também não posso falar que é uma pessoa... tipo, você pode empreender no sentido, tipo, vai que vai dar certo. Não, nem cabe a mim falar um negócio desse pra ninguém. A gente não sabe nem se a gente exatamente. vai dar certo. Assim, a gente tem nossas escolhas e a gente sabe pra onde a gente tá indo. Mas a gente pode falar pra uma pessoa assim, você quer empreender? Então você pode. Vai dar certo? Esse negócio vai crescer? Aí eu já não sei, porque vai depender da sua determinação, e do seu nicho e de tudo mais. Tem muita coisa que engloba tudo isso e que faz um negócio dar certo ou não. Tanto que foi isso que você falou. Nem a gente sabe do que vai dar certo. Então, a gente entrou numa discussão. Resumir legal, porque da outra vez deu uma treta boa. Não, foi 2 horas pra ele chegar nesse consenso. Não, quase saímos na mão, ainda bem que ele tava em casa. Quase. Aí ele ficou estressado, nervoso. Falei, João, você tá nervoso? Eu tô! Eu não quero! Eu não... Isso não... Daí eu falei, não, tá, beleza, entendi. Mas a gente também foi bom porque essa prévia, porque senão a gente estaria gritando um com o outro agora. Mas outra coisa é... a motivação do empreendedorismo, porque, por exemplo, todo mundo pode empreender, mas a causa tem que ser algo tipo filantropo, ou dinheiro pode ser a motivação para o empreendedorismo? Pode. Na verdade, tudo pode, velho. Tudo pode ser a motivação da pessoa. Eu não consigo pensar em uma... tipo, tem 2 coisas que motivam uma pessoa a aprender. Cara, tem diversas pessoas diferentes. Muitas é por dinheiro, simplesmente por dinheiro. Outros é por status. Outros é por glamour. Não sei. Tipo, tem muita coisa. Ou só pela sensação de construir. Eu sou um cara que gosta muito da parte de construção. Eu gosto de eu gosto de conseguir enxergar a empresa que eu tô muito maior do que ela tá hoje. Então, tipo, o meu negócio... assim, construção, conseguir enxergar que esse negócio vai estar longe daqui pra frente, entendeu? Sim. Mas eu conheço gente que é só por causa de dinheiro mesmo. Porque quer estar bonito no Instagram, pá. Também. Eu não... Não, mas é que assim, ó... Não consigo me enxergar nele, tá? Eu tenho uma cabeça disso, que é assim...
dinheiro por dinheiro, você não segue com o negócio na hora da merda, entendeu? Na hora que o negócio apertar, por exemplo, pô, você chega na crise, cai uma pandemia no teu colo e você tá lá ganhando dinheiro, ou simplesmente teu custo assim, teu lucro, que você, sei lá, você faturava 100 mil por mês e você tava felizão, motivado, só que assim, o dinheiro tava te causando a motivação. A partir do momento que entra a pandemia e teu faturamento cai de 100 mil pra, sei lá, 40 mil e só paga as contas pra manter o negócio aberto, a partir daí a motivação do teu negócio cai. Por quê? Porra, não tô tendo lucro, eu tô trocando figurinha, e é nessa que você desiste. Sim. Tendo, às vezes, até um negócio excelente na mão. Porque daí a pandemia dentro de um país que a gente tá, onde tá tudo desorganizado, ninguém tem responsabilidade, é governo que não sabe como agir, um presidente que fala uma coisa e não faz. Até as pessoas. Aí, tipo, o que acontece? Perdura por 1 ano. Deu 1 ano agora de pandemia, 1 ano sem faturar, faturando daquele jeito, não sendo aquele lucro que você quer, o cara desiste. Porque no final das contas, o que faz você persistir é a motivação que você tem do negócio, entendeu? Eu acho assim, eu não consigo enxergar uma empresa que só olha dinheiro, tira no banco. Que vive disso. Esse é o produto dele, mas eu não consigo enxergar uma empresa normal que vive e só olha dinheiro que seja extremamente bem sucedida. Eu acho que ela se perde no meio do caminho, mais ou menos isso que você disse. Se tem alguma coisa, acontece alguma coisa e ela tem muita perca de dinheiro, eu acho que isso começa a travar ela. Então, ó, eu acho que para ela ser tão grande, tão gigantesca igual a gente imagina, ela não precisa depender só disso. Se ela depender só de dinheiro, provavelmente ela tem algum problema. Mas eu acho que por um bom tempo, o cara que só olha dinheiro, ele vai longe até. Tipo, ele depende se o negócio tá girando. Mas tem que ser um cara que olha o dinheiro muito bem, entendeu? É que assim, provavelmente esse cara devia abrir um banco. O cara que só querer ter lucro. Porque, querendo ou não, o negócio hoje em dia, pelo menos eu vejo dessa forma, se você não investe no seu negócio, não coloca aquela grana que tá entrando a mais pra fazer o negócio dar mais dinheiro, ele vira um conceito de curto prazo. A partir do momento que ele passar por um perrengue, ou você não tem caixa pra sobreviver, ou você não tem estrutura pra tipo assim, psicológica pra fazer o negócio resistir, entendeu? Se o negócio foi estruturado pra dar lucro, se ele dá prejuízo, você se perde. Agora, pensando nisso, qual foi a pior coisa que aconteceu, a maior merda que deu no teu negócio? Eu não vou falar da Depa, porque é o que tá mais tempo, eu acho que passou por mais merda. Qual que foi que, tipo, você falou, nossa, ferrou? Ferrou, ou foi algo muito crítico, mas não ao ponto de fechar, mas algo crítico. Até pode ser ao ponto de fechar, mas aquilo que você bateu, que foi pro seu psicológico, algo que, tipo, se não tivesse a motivação ali, você teria, tipo, putz. Como eu disse, eu comecei ela meio que eu por eu mesmo. Então, eu tive que me motivar e me motivo todo dia. Tipo, eu tenho que acordar da cama motivado. Porque se eu depender de alguém me motivar, eu tô ferrado. Isso serve pra todo mundo, eu acho. Acho que a gente não pode depender de ninguém motivar a gente. A gente tem que se automotivar o tempo todo. Mas teve várias coisas que aconteceram, tipo, várias merdas, até por não saber lidar com algumas situações, por falta de controle, para uma empresa que está crescendo, só que eu não tenho tanta estrutura e desenvoltura para lidar com aquelas coisas. Então, tipo, às vezes falar com um fornecedor eu acabei errando, mas assim, não existiu nada até agora que falasse assim, putz, talvez feche por causa disso. Não existiu, mas teve várias cagadas localizadas, vamos falar assim. Tem vários errinhos estratégicos que a gente pensou que ia fazer uma coisa e acabou errando totalmente. Vamos entrar um pouco nisso, bem rápido, mas só pra gente ter uma noção do tipo, eu trabalho com venda. Querendo ou não, a venda, ela é muito mais fácil, porque você tá ali com um produto, atendendo uma necessidade, e aí a troca é mais rápida. Quando você trabalha com serviço, eu, por exemplo, trabalho com serviço, ele demanda um pouco mais desde tempo até mão de obra, porque o negócio fica período lá, e aí você tem que fazer o trampo, entregar pro cara depois de um prazo, isso dá margem pro cara às vezes não vir buscar, mas a venda, eu tenho um fornecedor. Qual é uma dica que você dá pra quem assiste? O fato de, tipo, bom,
é importante agir dessa forma quando você trabalha com um fornecedor grande, porque querendo ou não, seus fornecedores é grande, A maioria são grandes. O pequeno é mais fácil, né? Você consegue lidar ele com fala ele. igual Até você, né? isso, ele conversa na mesma língua que você. O grande, ele conversa na língua dele. E você se vire para entender a língua dele. Então, assim, ele joga com você, você tem que entrar no jogo dele, você vai ter que comprar e pagar aquilo da forma que ele tá te falando, não tem muita negociação. Mas uma dica que eu dou é só compra aquilo que você pode e não faça contas muito grandes com empresas muito grandes. Se você não tem capacidade financeira para isso. Lógico que se você tiver um caixa gigantesco e você tem essa possibilidade, faça. Mas se você não tem, não faz. Porque dificilmente você vai ter um jogo de cintura de uma empresa grande. Eu posso falar na ADEPA, citar um fornecedor que é gigante, mas que tem jogo de cintura, que é a Vulcabras, que é a que vende Under Armour, Olímpicos, agora Mizuno. Então, eles têm um jogo de cintura, eles entendem o que os clientes deles passam. Você passa para ele, eu tenho os vendedores deles, né? Não é nem falo em instituição porque são funcionários deles. Mas, assim, entendem mais e querem saber mais como essa empresa menor é para crescer. As outras, vamos falar assim, as outras maiores, é bem mais complicado. Tem um jogo de cintura muito menor, até pelo tamanho delas. E tipo, como que eu vou falar dessa forma? Deixa eu ver. Fala com o coração. Outra coisa bem legal que eu tinha pensado é o seguinte: empreender é ter a resiliência. Porque você não tá certo, você não é o Deus que sabe tudo. Muito pelo contrário. Mas o que te faz abrir os horizontes para conhecer novas formas de você chegar em coisas que você descobriu que é importante pro teu negócio. Eu tô falando de tipo, eu tenho uma empresa e eu tô aqui, trabalhando, vendendo, não sei o quê, mas eu vi um negócio que abriu um horizonte para isso. Aonde você vê, o que você vê, como funciona, o que ajuda você a conquistar essa informação para você aplicar dentro do seu negócio, sabe? Eu vou lá num podcast, eu leio livro, que podcast. Cara, não tem uma fórmula mágica pra isso. Sim. Tipo, não tem alguma coisa que eu faço que, tipo, isso me dá insights legais e eu... Não. É meio que um mix. Eu assisto documentário, eu gosto bastante. A minha namorada me xinga bastante, porque toda vez que eu quero assistir um Netflix, eu quero assistir um documentário ou um filme que tem que ficar pensando lá, coloca um gente grande aí pra não ficar rindo. Então, tipo, eu estou sempre buscando coisa nova todo tempo. Mas não tem uma coisa que eu faço e que... Empreender é isso, né? É você não estagnar. Tipo, se você tá lá... Na verdade, é até assim, empreender aí tão isso que você começa a sentir, se você não fizer nada disso, você começou a sentar no sofá e começar a assistir merda. Ficou um final de semana inteiro. Cara, no domingo eu me sinto um bosta. Eu falo, tipo, velho, eu tô improdutivo. Eu sou uma pessoa, sei lá, ruim. Eu me sinto mal. E aí começo a ler de novo, sei lá, vou fazer um esporte. Esporte é uma coisa que me ajuda bastante. Ou correr, ou às vezes... Ultimamente, essa semana, eu tô meio cansado que com as duas empresas ficou um pouco mais corrido, mas eu tô treinando, eu treino em casa mesmo, faço umas flexão lá, só pra oxigenar a mente, e também é uma coisa que me ajuda bastante, normalmente escutando um podcast, que aí eu junto duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que cara, aprendizado não é demais. É uma coisa que até comentei lá no começo. Eu era um aluno ruim, assim, eu era um aluno problemático. Meu problema nunca foi estudar. Meu problema foi ter que absorver coisas que as pessoas falavam e eu tinha que entender aquilo e eu tinha que absorver aquilo de qualquer forma. Sim. Só que aquilo não era produtivo pra mim naquele momento. Eu queria buscar aquilo que ia ser produtivo pra mim naquele momento. E até hoje é a mesma coisa. Lógico, eu transito em áreas totalmente diferentes. Eu quero ler um cara falando sobre CEO e, sei lá, quero ler um livro de um clube de futebol pra entender como que foi a hierarquia. Sim. Tipo, transito em dois mundos totalmente diferentes, mas sempre focado naquela informação que eu tô precisando. Outra coisa que eu queria falar, que na verdade não falar, perguntar pra você, é a questão do que você acha que é importante pra dentro do negócio, que isso não pode faltar.
é o marketing bem feito, é o financeiro bem feito, é a pesquisa insana de ter sempre novas coisas, novas informações, porque assim, cada pessoa é cada pessoa. Eu acho que o mix, ele faz, mas cada pessoa acaba tendo pra si tendendo por um lado. Um que ele acha mais importante. Ele fala, cara, isso é importante, mas isso pra